Boa tarde. Como estamos? Eu esqueci a minha água. Aonde? Ah, ela está ali. Gente, eu vou ter que dar uma pausa aqui e vou lá buscar minha água, tá? Porque se eu começar a tossir, eita, peraí. Voltei. Gente, até que hoje eu não estou muito ruim, porque hoje foi um dia que eu trabalhei com planta, né? Limpando o quintal, já preparando para minha viagem, né? Então, não mexi com química nenhuma, então hoje eu estou bem. Tossi umas 2 vezes só hoje, então é muito bom. É só não mexer com química. E nós estamos aqui vendo o discurso de Jesus, do Eterno, né, com Jó. Ontem nós vimos o primeiro capítulo do discurso do Eterno, e hoje nós vamos ler o segundo. Quatro, são 4 capítulos só com a fala do Eterno, tá? Como eu disse ontem para vocês, eu não sei como é que ele ouviu isso, só sei que desse redemoinho, né, Gente, eu esqueci o nome que fala em português para redemoinho, esqueci. Desse redemoinho o Eterno falou com ele. Só Jó ouviu, não tinha ninguém mais com Jó, Jó estava sozinho, né? Eu até achei uma foto para a capa do vídeo, né? O homem lá sozinho, em pé, com o cajado na mão e aquela aparição, aquela coisa, né, naquele redemoinho, aquele ventania na frente dele. Eu achei bem interessante aquela foto, por isso que eu coloquei. Hoje nós vamos estudar o segundo capítulo dessa conversa do Eterno com Jó. É o capítulo 39. Aí o Eterno continua. O último versículo do capítulo 38 é: quem prepara aos corvos o seu alimento? Quando seus pintainhos gritam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? É o Eterno, né, gente? Sabes o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Você está vendo como é que o Eterno sabe dos detalhes? Eu estava vendo, eu acompanho um casal que eles passaram um tempo viajando pelo Alasca e eles filmaram alguns animais, né, silvestres assim do Alasca, os filhotinhos, né, e tudo. Agora que eu li isso aqui, vem na minha mente como é que chama aquele animal do Papai Noel? Renas, né, aquelas renas com os filhotinhos acompanhando. Então, o Senhor é quem vê tudo isso. Olha o cuidado que o Eterno tem, ó. Sabes o tempo em que as cabras monteses têm os filhos? Se ele diz assim, é porque ele sabe. Observas quando as corças dão suas crias? Podes contar os meses em que cumprem e sabes o tempo do seu parto? Nossa, olha os detalhes, gente. Olha o detalhe. Atenta para os detalhes daquilo que o Eterno está falando, para você entender e aprender a confiar no Eterno. Se o Eterno sabe até quando, olha, sabes o tempo do seu parto, até quando que a cabra vai parir, o Eterno sabe. Como é que ele não sabe da sua vida? Também tem o outro lado, gente. O Eterno vê tudo. As coisas erradas que você faz, ele também está vendo. Se ele observa o tempo, olha aqui, sabes o tempo do seu parto, quando é que elas vão parir? O Eterno sabe. Imagina a sua vida. Elas se curvam e dão à luz suas crias. As suas dores de parto terminam. Seus filhos se robustecem, crescem no campo aberto, saem e nunca mais tornam para elas.
Quem despediu livre o jumento selvagem? Quem soltou as suas prisões? Dei-lhe o ermo por casa e a terra salgada por morada. Ri-se do do tumulto da cidade, não ouve os gritos do condutor. É o ermo, né? Selvagem, o jumento selvagem. Percorre os montes procurando pasto e anda à busca de toda a erva verde. Consentirá o boi selvagem em te servir? Ficará de noite junto à tua manjedoura? Tem aqueles búfalos selvagens, né, gente? Bicho é bruto aquele bicho, né? Grandão. Ele nunca vai ficar ali perto de você esperando por comida. O Eterno criou ele para um outro motivo, uma outra função. Se você segue, eu gosto de vez em quando dar uma olhada lá na Yellowstone, onde tem aquelas geysers, né? Aqueles lá nos Estados Unidos tem um lugar que chama Yellowstone, é o maior vulcão, um dos maiores vulcões do mundo, mas ele expele água e ar quente, né? Então ele não é fogo, ele é água e ar quente. E ali tem muito desses búfalos selvagens, eles ficam andando ali no meio daquela água, daquele lugar que o humano não tem coragem de ir, os búfalos estão lá no meio, não estão nem aí. Ninguém consegue pegar um boi selvagem, que ele chama de boi selvagem aqui, que é o búfalo, né? Consentirá o boi selvagem de servir? Nunca, nunca. Já tentaram, não conseguiram, não, o bicho é bruto. Ficará de noite junto à tua manjedoura? Nunca. Podes prendê-lo ao arado com cordas? Gradará ele os vales após ti? Mas, gente, até pensar nisso até dá vontade de rir, porque o bicho é bruto demais. A hora que ele dá uma carreira, gente, é pior. Olha, não tem nada que se salva, é pior do que elefante. Confiará nele por ser grande a sua força? Deixarás a seu cargo o teu trabalho? Não, porque ele é muito forte, mas ele é indomável. Ele é indomável. Fiarás dele que te traga o que semeaste e o recolha na tua eira? Movem-se alegremente as asas da avestruz, mas não se podem comparar com as pernas. Não. Move-se alegremente as asas da avestruz, mas não se podem comparar com as penas da cegonha. A avestruz é mais rústica, né? A avestruz é um animal mais rústico, a cegonha já é uma coisinha mais delicada, mais branquinha, né? É por isso que ele fala que não tem como comparar as asas ou as penas das asas da cegonha com as penas das asas da avestruz. A avestruz é mais rude, é mais selvagem, né? A cegonha já é mais branquinha, mais delicada. Ela põe os seus ovos na terra e os aquenta no pó, esquecida de que algum pé os pode pisar ou de que os animais selvagens podem calcá-los. Endurece-se com os seus filhos, endurece-se para com os seus filhos como se não lhes pertencesse. Não se importa que o seu trabalho tenha sido em vão, pois Deus a privou de sabedoria e não lhe deu entendimento. Ele está falando aqui, gente, não é da cegonha, não. A cegonha é da avestruz. A avestruz é que cava na terra, né? Coloca ali, às vezes ela nem cava, gente. Ela simplesmente acha uma moita, põe os ovos ali, ó, bye, se vira.
Aí o sol, gente, é que aquece os ovos e os pintinhos são gerados. Ela não está nem aí para os filhotes, ela põe os ovos e vai embora. Por isso que não tem muito avestruz, porque os animais selvagens vão lá e comem os ovos, né? Mas ela põe muitos ovos também, né? Em compensação. E ela não se importa com os filhotes. Mas a palavra aqui está dizendo que o Eterno é que fez a avestruz assim. Agora você me pergunta, Miriam, por quê, né? Por que ele fez isso? Qual a razão da avestruz ser desse jeito? Não sei, gente. Não tenho a mínima ideia. Às vezes eu fico pensando, por que o Papai do Céu criou barata, né? É um bicho esquisito, feio, horrível. Por que tem certos animais que a gente vê na Terra, né? A minhoca, até que a gente sabe por que tem minhoca, né? Minhoca é porque ela precisa cavar a terra, ela, é, ela ajuda a terra, né? Ela tem a palavra certa, né, gente? Que eu estou esquecendo agora. A minhoca, ela é muito importante para a terra, né? Mas a barata, o que a barata faz, gente? Qual que é a única utilidade da barata é deixar a gente com raiva. É a única coisa. Ainda bem que aqui na Inglaterra não se tem baratas como tem no Brasil. Aqui tem umas baratinhas branquinhas assim, mas depende do lugar, depende da sujeira do lugar, depende de quão velho é aquele lugar, se a pessoa não tomou conta, né? Eu nunca tive elas. Eu nunca vi em casa nenhuma que eu morei aqui, eu vi essa baratinha, mas eu sei que ela existe. Mas eu nunca vi. Graças a Deus aqui a gente não tem muriçoca, a gente não tem esse tipo de inseto, não. Lá em Chipre já tem. Então vamos lá? Então foi o Papai do Céu que não deu entendimento à avestruz, viu? Mas quando espalha as penas para correr, ri-se do cavalo e do cavaleiro. Realmente, a avestruz, quando ela dispara, gente, não tem cavalo que alcance. Uma coisa que a avestruz é boa também, ela é boa para vigiar. Melhor coisa que você tem na sua casa, se você tem gente que vem te roubar, é botar uma avestruz lá dentro. Não tem ladrão que entre. A avestruz é muito boa para isso também. Tem outro animal, tem outra ave também que é bom para isso. Estou esquecendo o nome agora, mas tem outro animalzinho, uma outra ave também grande como a avestruz que também é bom para vigiar a sua casa. E quando ela dispara, ela ri do cavalo e do cavaleiro. Dá força ao cavalo ou revestes o seu pescoço de crinas? Não. Você não dá força ao cavalo e você não faz a crina do cavalo crescer. É o Papai do Céu quem faz. É isso que o Senhor está falando para Jó. Jó, o seu cavalo aí, ó, você coloca a crina nele ou a crina já nasceu nele? Quem colocou a crina no cavalo? Foi eu. Tu fazes pular como um gafanhoto, lançando terror com o respirar das suas ventas. Escava a terra, folgando na sua força, e sai ao encontro dos armados. Está falando aqui com relação ao cavalo de guerra, né? Quando o cavalo vai para a guerra, ele fica fazendo no chão, né? Com uma das patas dele. Normalmente com a pata direita ele faz isso. Falam que o cavalo, ele sente o cheiro da guerra. E aí ele começa a fazer isso, a cavar a terra, né, com a pata, e a refungar dessa forma. Então, é o versículo 21, falando exatamente isso. Escava a terra, folgando na sua força, quer dizer, eu sou poderoso, por isso que ele faz aquilo com a pata na terra, ele tá louco para ir, eu sou bruto, eu vou, eu consigo, sabe? É essa força dele. Escava a terra, folgando na sua força, e sai ao encontro dos armados,
ri-se do temor e não tem medo de nada. Não torna atrás por causa da espada. Aljava range contra o seu lado, juntamente com a lança cintilante e o dardo. Tremendo e enfurecido devora a terra. Não pode permanecer quieto ao som da trombeta. É a força do cavalo. Ao soar a trombeta, ele diz: eia! E de longe cheira a batalha, o alarido dos príncipes e o grito de guerra. Voa o gavião pela sua... Agora ele parou de falar do cavalo, mas é o que eu falei para você, parece que o cavalo sente o cheiro da guerra. Normalmente eu falo que eu sou igual um cavalo. Eu sinto o cheiro quando o problema vai vir. Normalmente eu uso essa expressão, gente, eu sou igual um cavalo quando eu sinto o cheiro da guerra. Versículo 6. Voa o gavião pela sua inteligência e estende as suas asas para o sul. Remonta a águia pelo seu mandado e constrói no alto o seu ninho. Mora no penhasco e aí permanece durante a noite. O cume das penhas é o seu lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos avistam de longe. Seus filhos chupam sangue e onde há mortos, ela aí está. Está falando da águia e do gavião. Eu vou ler o 40, porque ainda está cedo, gente, e ele é curtinho também. Disse mais o Senhor a Jó: quem contende com o Todo-Poderoso o ensinará? Quem assim argue a Deus responde a essas coisas. Então Jó respondeu ao Senhor: eu sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei, mas não replicarei. 2 vezes, porém não prosseguirei. Então o Senhor falou a Jó do meio da tempestade: cinge agora os teus lombos como homem, e eu te perguntarei, e tu me responderás. Farás tu vã a minha justiça? Ou me condenarás para te justificares? Então, no versículo 8, ele diz: farás tu vã a minha justiça? Ou me condenarás para te justificares? É exatamente o que Jó, no discurso de Jó, ele falou, né? Jó disse, da forma como Jó disse que Deus estava sendo injusto com ele, porque ele cumpria a lei, ele cumpria a lei do Eterno, ele ajudava todo mundo e mesmo assim Deus se voltou contra ele. Ele disse várias vezes, né, que o Senhor se voltou contra ele. Então aqui o Eterno está dizendo: farás tu vã a minha justiça? Ou me condenarás? Você vai me condenar para justificar os seus atos? Tens braço como Deus? Ou podes trovejar como voz, como a dele? Com voz como a dele? Então adorna-te de glória e esplendor. Ai, Jesus, como nós somos pequenos. Então adorna-te de glória e esplendor e veste-te de honra e majestade. Nossa, dá vontade de falar isso para um careca, não dá? Já que você é tão poderoso, veste você de honra, de glória, de majestade. Você fala, então adorna-te, se enfeite de glória.
Derrama a fúria da tua ira e atenta para todo soberbo e abate-o. Nossa. Olha para todo o soberbo e humilha-o, e esmaga os ímpios do seu lugar. Enterra-os juntamente no pó, ata-lhes o rosto na sepultura. Então também eu te confessarei que a tua mão direita te poderá salvar. Vai mexer com o Eterno. Vai mexer com o Eterno. Se você puder fazer tudo isso que eu estou te falando aqui, se você puder destruir o ímpio, enterrar todo mundo junto, como eu posso, aí sim, aí a sua mão direita vai poder te livrar. Contempla agora o bimote que eu criei contigo, que come a erva como o boi. O bimote é um tipo de. Ele não é nem boi, nem cavalo, nem jumenta. Ele é um trem ali no meio, o bimote. Ele é muito esquisito. Ele é muito esquisito. E o Eterno está dizendo que ele criou o bimote na mesma época que ele criou o homem. Eu criei, olha aqui. Contempla agora o bimote que eu criei contigo, que come erva como o boi. A sua força está nos seus lombos e o seu poder nos músculos do seu ventre. Enrija a sua cauda como cedro, os nervos das suas coxas são entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze e os seus membros como barras de ferro. Depois você vai ver lá, olha lá como é que é o bimote. Tá? Bimote é uma palavra emendada, tá? É B-I-E-E-M-O-T-E, bimote. Você vai ver que animal é esse. E ele está dizendo aqui que os ossos são como tubos de bronze. Ele é obra-prima dos feitos de Deus. Aquele que o fez o proveu da sua espada. Uau! Aí, ó. Quem que é a obra-prima da natureza não é o homem, não, viu? A obra-prima do Eterno é um bimote. Olha aqui, gente. Não é o homem, não. O Papai do Céu aqui, o Eterno está dizendo aqui, ó, a obra-prima que eu criei não foi o homem, não. É um bimote. É um animal que parece com... O meu telefone está ali carregando, não está aqui, senão eu ia mostrar para vocês. Agora você se interessou de ver o que é um bimote, né? Bimote. Bimote, tá? Os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo dos lotos. Não sei o que é loto, não, gente. Deita-se debaixo dos lotos, oculto entre os juncos do pântano. Ele gosta de andar no meio da... Ele é um animal que gosta de... Porque ele é muito grande e a pele dele é muito dura, ele gosta de se lamear, assim, molhar, né? Ficar mais molhado. Os lotos o escondem com a sua sombra. Os salgueiros do ribeiro o cercam. Quando o rio transborda, ele não se alarma. Está seguro, embora o Jordão se levante até a sua boca. Ele está falando do Jordão aqui. Interessante. Isso já nos dá uma dica de que esse lugar que ele morava, que ele fala no começo, então não é lá em cima, não é onde Abraão nasceu, não. É aquele mais de baixo, perto do Jordão, que ele menciona o Jordão aqui. Se ele tivesse lá em cima, lá em cima, que hoje é o Iraque,
ele não saberia da existência do Jordão. Então, essa cidade dele, que eu menciono no começo aqui, então, quer ver? Havia um homem na terra de Uz. Então, essa Uz não era lá em cima, não. Essa Uz era lá embaixo mesmo, perto do Jordão. Porque tinha duas Uz. Tem duas Uz. Uma lá em cima, onde Abraão nasceu, lá para aquela banda, e o outro mais embaixo, mais para perto do Egito. Mas como ele mencionou aqui Jordão, então ele estava de baixo. Quando um rio transborda, ele não se alarma, está seguro, embora o Jordão se levante até a sua boca. Pode alguém capturá-lo pelos olhos? Ou apanhá-lo em armadilha e lhe furar o nariz? Não. Gente, uma coisa interessante aqui, aí só ficou o último capítulo agora da conversa do Eterno, né, para a gente estudar depois. Mas o mais interessante aqui que eu estou observando é que o Eterno falou para Jó de coisas que aconteciam ali por perto de Jó. Ele não mencionou nada com relação a coisas grandiosas que o Eterno criou, não. Ele mencionou das coisas pequenininhas, das coisas que Jó estava acostumado a ver, que era uma águia, que era um memote, que era um cavalo, né? O Eterno mostrou para Jó o cuidado do Eterno com as coisas pequenas, com as coisas corriqueiras, com as coisas de todo dia, as coisas do mato, gente, as coisas da selva, as coisas ele não mostrou nada grandioso. Ai, não, eu criei isso, eu criei aquilo. Não. O Eterno mostrou para Jó coisas corriqueiras, pequenininhas, relacionadas com a natureza daqui da terra. Porque aí Jó ia entender que tudo aquilo que aconteceu com ele era a mão do Eterno. Não para matar, não para judiar, não para humilhar, mas para engrandecer o seu próprio nome. Engrandecer a forma com que ele trabalha com a sua criação. Não só com os humanos, mas com toda a criação. E hoje, para nós hoje, isso é uma lição incrível. Não se preocupe, não entristeças o teu coração. Confia em Deus e espera. Há tempo para inverno, verão, outono e primavera. Em breve os campos irão florir, e então cantarás, repetirás a sorrir. Com Cristo, tristeza jamais. Então não entristeça o seu coração. Confia em Deus e espera. Há tempo para tudo. O Eterno que cuida dos animais, das águias, do filhote da avestruz que a mãe abandona. Como é que ele não vai cuidar de você? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha um bom dia, uma boa tarde e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.